eu sou compositor e audio designer na Beaten Toast Games do Canadá. A gente lança jogos aí comercialmente desde 2015. E a gente teve, meus maiores sucessos comerciais vieram desses jogos. Foi o Rocket Fist, que saiu para PC, Nintendo Switch, foi o primeiro jogo brasileiro a sair para Nintendo Switch. O The Box, que saiu para PC e Xbox One, também fez sucesso em ambos. E atualmente a gente está trabalhando e já lançou para PC também o Garden Pulse, que esse é um projeto que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu tenho um estúdio de produção, agora eu posso falar que eu tenho um estúdio, mas tem mais de uma pessoa trabalhando, é um estúdio de produção de trilhas, que chama Pixel DJ Soundworks, e a gente já fez, só ano passado a gente pegou mais de 10 projetos, esse ano a gente está trabalhando em mais 3 projetos, é um estúdio de produção onde eu tenho um time de pessoas que trabalham comigo, nas mais diversas áreas do áudio para jogos, e a gente terceiriza trabalho, pega projetos inteiros. É um braço que eu sentia muita falta, porque eu fazia esse trabalho como freelancer para várias outras pessoas, e muita gente vinha pedir trabalho e eu não conseguia, porque eu tenho ali um bom tempo gasto com a Beaten Toast, e acabei fundando esse estúdio, e hoje eu tenho mais de 10 pessoas direto ou indiretamente trabalhando com a gente. Eu sou fundador da Game Audio Academy, que é uma plataforma de ensino voltada para áudio para games, nas suas especificidades, áudio dinâmico adaptativo, música, efeitos sonoros. A gente tem um trabalho que não é só baseado em cursos, mas também em workshops, em palestras como essa, e também em material online, 100% online. A gente lança conteúdo diariamente. Agora eu vou passar para o Cris, para ele falar um pouquinho sobre ele. Boa tarde a todos, meu nome é Cristiano, como o Thiago falou, eu trabalho com áudio há mais de 20 anos, esse ano completo 20 anos, na verdade, Sou fundador do Estúdio Maximal, que é uma produtora de áudio, onde a gente desenvolve diversos tipos de produção de áudio, Só que a gente, nos últimos 7 anos, a gente se especializou muito em localização de áudio para games, onde a gente faz a versão em português dos jogos que são lançados no mercado, tanto os jogos pequenos, indies, como os jogos AAA, como FIFA, God of War, Shadow of Tomb Raider, enfim. A gente já tem, esse ano a gente completou 150 jogos já localizados, e a partir do ano passado o estúdio ele foi adquirido pela empresa Keywords, que é uma empresa multinacional. Eles são presentes em mais de 20 países, e tem mais de 40 estúdios pelo mundo, E eles são a maior empresa responsável por localização de games no mundo. Eles atendem mais de 20 línguas, e hoje aqui no Brasil nós somos o representante deles no segmento de português, E além disso também a gente faz voz original para alguns jogos indies aqui no Brasil, onde a gente faz toda a criação da voz original para os jogos. E também a gente trabalha em parceria, às vezes, com o Thiago na criação de efeitos sonoros ou trilhas, quando necessário. A gente não entra nesse segmento justamente por causa da parceria com o Thiago, e o nosso foco mesmo é só a voz. E aí agora o Thiago você que vai entrar na sua parte, como é que vai fazer? Agora a gente vai falar um pouquinho, vai mostrar um pouco dos nossos trabalhos, Acho que antes da gente entrar na parte técnica, como o tempo é curto, não dá seria legal as pessoas verem nossos projetos recentes, E a gente tem um primeiro projeto aqui para ver, que na verdade é um reel, Um reel do Chris. Anteriormente, em Minha Jornada. Se você quiser parar para diferente jogar por diversão e ser profissional. Olha ele aí, só 17 anos e já conseguiu mais do que muita gente na carreira inteira. Tô pronto, vamos lá! Sou um cara que gosta de jogar futebol. Eu só sei fazer isso. Boa sorte na próxima temporada. Valeu. Alexander foi visto hoje com uma camisa do Real Madrid. Não foi isso que aconteceu. Uma bola nas costas. Michael! Você colocou minha carreira em jogo pra voltar pro mercado. Não foi bem assim. E como foi então? Não tenho como te agradecer. Depois de passar minha vida no mar, teria sido muito vergonhoso morrer afogado em um pote. Ah, onde estão meus votos?
Sou Barnabás, capitão do Adrasteia. Bem, Barnabás. É um prazer conhecê-lo. Sou Alexios, Místios de ofício. Eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Há 9 meses, o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. Essa demonstração usou apenas 150 ml da minha toxina. Amanhã, isso irá parecer brincadeira de criança. Gotham, este é o único aviso que vou dar. Ei, você vem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É, olha. Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver, e a maioria morre, ele acha um jeito de mudar. A pequena Lara se torna uma crisálida. E lá dentro ela se destrói e se reconstrói, mudando sua cor, sua forma. Ela ganha asas, garras, rasga seu casulo para sair e então se transforma em algo novo e lindo. Não devia ter vindo. Nem gasta saliva, JD. Essa aí é filha da mãe dela. Ela é mesmo. Sim, eu sou. Engraçado. Dizem que ladrão não tem honra. Mas não é assim que as coisas funcionam por aqui. Se você me sacanear ou não cumprir sua palavra, você vai pagar caro. Pode ter certeza. Legal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês também um pouco dos nossos trabalhos de áudio. Esses aqui são 100% trabalhos do Maximum. Vocês podem ver que muitos desses jogos aí, quem joga videogame já deve ter jogado, e muitos deles deve ter visto vídeos com essas dublagens. O trabalho do Chris aí é bem fácil de achar. Bom, esse aqui é um exemplo de trabalho que a gente fez com um time. Esse jogo ainda não está 100% lançado, então esse trailer não é muito recente. É o Vigilante Ranger, eu vou até dar uma olhada aqui, entendeu? Esse é um jogo em realidade virtual que a gente fez para Oculus Go, que é um óculos do Oculus Rift, e vai sair para PSVR também esse ano de 2019. A gente fez trilha sonora, efeitos sonoros, implementação de áudio dinâmico adaptativo, usando plugin de espacialização, para você poder ter toda aquela noção de ambiência em realidade virtual. Toda a parte musical também a gente fez, eu e mais outros 2 compositores trabalhando nesse jogo. Essa música no caso é minha, esse é o Vigilante Ranger. Agora o próximo. Vamos ver aqui. Bom, esse é o meu principal projeto desse ano e do ano passado também. Esse é o Garden Pulse, né, um simulador de fazenda, uma mistura de vários jogos
Quem já jogou Animal Crossing, Harvest Moon, sabe mais ou menos o que a gente faz esse tipo de jogo. Ele não tem o objetivo de destruir, de matar ninguém. Você tem que gerenciar uma fazenda e aumentar essa fazenda e criar coisas por um mundo. É um jogo de mundo aberto. A gente está trabalhando nesse jogo desde junho do ano passado. Esse jogo, para vocês entenderem a parte business dele, ele levantou mais de $80 mil no Kickstarter. Ele deu 270% da meta dele no Kickstarter ano passado. A gente lançou ele ano passado também, em dezembro, em Early Access na Steam, né? E esse jogo hoje já é o nosso segundo lugar em sucesso comercial da empresa, e seguindo esse crescimento exponencial em vendas, daqui 2 meses ele vai ser o maior sucesso comercial da Beat & Toast Games. Faço música, efeitos sonoros e implementação também usando o Fmod Studio. A gente tem bastante crítica positiva tanto do jogo quanto do áudio. Esse é o Garden Pulse. Deve ter mais um videozinho do Garden Pulse. A ideia da trilha sonora, apesar do jogo ser super fofinho e bonito, é uma parada ser uma parada mais chill out, mais relaxante. Eu coloquei vários elementos de musicoterapia aqui. Coisas do Brian Eno que eu peguei de influência e tudo mais para criar. E você fala, putz, mas o jogo parece um jogo infantil. Mas logo lá no começo, quando a gente soltou a primeira build desse jogo, e essa é uma parte importante do áudio, que é a pesquisa, eu fiz uma pequena pesquisa com todo mundo que estava no Discord daquela build inicial. E eu descobri que 90% das pessoas que estavam baixando aquele jogo, que era de graça na época, para testar, eram pessoas que tinham mais de 20 anos. Então, eu tentei tentei de uma forma diferente das referências que eu tinha, criar um som mais recente, um som mais adulto, algo mais voltado para o relaxamento, e a gente recebeu vários jogadores falando que o jogo ajuda eles a relaxar no dia de trabalho. Tem pessoas com crise de ansiedade que jogaram e tiveram ali um bom resultado, né? Então, esse é um caso diferente aqui de áudio que a gente fez. Para finalizar aqui, a gente vai agora falar de voz para games. O Chris vai detalhar agora todo o processo dele, depois eu volto para falar de música e efeitos. Bom, como a gente mostrou ali nos exemplos, são alguns jogos que foram lançados ano passado, né, dos que a gente fez. E eu vou falar um pouco aqui de como é o nosso trabalho, né, nessa parte de localização, que é fazer a dublagem dos games, né, só que não se chama dublagem, se chama localização, né. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Bom, o que é então a localização, né? É uma tradução que a gente faz do jogo, né? Só que ela é muito voltada para o mercado local de onde do país onde vai ser lançado o jogo, né? Então tem todo um estudo em cima da tradução do jogo original, onde a gente faz adaptações, até mesmo conversões de palavras, onde na nossa língua ficaria, de repente uma tradução literal não funcionaria, então a gente faz uma adaptação para um outro tipo de palavra, de nome de armas, de locais, né? Então a gente adapta para a língua do país onde o jogo vai ser lançado, né? E aí, como é que funciona essa parte de localização, né? A gente possui várias etapas dentro da localização, que a gente começa primeiro com a fase onde a gente recebe todo o material, né, o conteúdo do jogo. Normalmente, quando a gente recebe essa etapa para localizar, o jogo ele já está em 70% pronto, então a gente já tem todo um contexto finalizado, onde a gente pode trabalhar em cima da tradução e já desenvolver esse glossário para poder traduzir todo em cima desse glossário, né? Às vezes, se é um jogo que já tem uma temática tipo Batman, Harry Potter,
Senhor dos Anéis, a gente já tem um glossário que foi feito desde a época dos filmes, né, da tradução, onde tem que ser respeitado, o cliente pede para ser respeitado. Então, é todo um estudo complexo em cima da tradução antes de entrar para essa parte do áudio, né, onde a gente vai gravar. Quanto tempo a gente demora para localizar um jogo? Depende muito do tamanho do jogo, né, de quantas etapas a gente vai ter. Etapas que eu digo são os lotes que eles mandam para a gente do material. Normalmente na parte da tradução se traduz já quase esses 70% que já estão prontos, e os outros 30% eles vão traduzindo enquanto a gente está terminando de gravar o áudio, essa parte inicial, né? Mas tudo depende do tamanho do jogo. Tem jogo que, por mais que ele seja grande na parte do gameplay, né, que ele tenha, sei lá, 20 horas, ele pode ter, dessas 20 horas de gameplay, ele pode ter só 5 de áudio gravado. Mas ao mesmo tempo ele pode ser um jogo tipo Far Cry, que ele teve 600 horas de áudio gravado para uma história de gameplay de 20 horas. Então, assim, varia muito, né? Se o jogo é mundo aberto, se ele é um jogo linear, onde você tem que seguir sempre o caminho, né, a ser seguido. Então isso depende muito, mas já teve projetos onde a gente trabalhou praticamente 1 ano e meio de gravação, sendo gravações a cada 2 meses, ou o Far Cry mesmo, o 5, a gente demorou 6 meses de produção, mas foram produções intensas durante os 6 meses, sem parar. Localizar um jogo depende, a questão de custo, nem sempre ele é barato, né, porque isso também envolve muito a quantidade de atores que o cliente quer que a gente trabalhe, porque o jogo pode ter 2 atores só para toda a parte do áudio, como pode ter, sei lá, 2.000 linhas com 150 atores. Então, o custo está muito atrelado à quantidade de pessoas que serão necessárias para trabalhar, né, no áudio, nessa parte de casting, de tempo de gravação em estúdio. Então, é muito relativo. Quem pode trabalhar nessa área de localização são técnicos de áudio, né, que trabalham na parte de captação, e toda a outra parte de artístico são atores, né, dubladores. 90% do nosso casting é formado por dubladores que já trabalham com televisão, cinema, e também atores que não sejam dubladores, mas que tenham a técnica da gravação de voz, né? E a parte de quem vai dirigir também tem que ser ator. Também tem a parte de gerenciamento de projeto, né? Que aí é uma questão de administração de planilhas, de ter o tete-a-tete com os clientes, né? Precisa saber bastante inglês para poder trabalhar, porque o inglês é a língua padrão, né, para todos os projetos que a gente trabalha, independente do país onde a pessoa esteja. E, bom, eu vou dar uma resumida, porque como o nosso tempo não é muito longo, então eu vou dar uma resumida em todas as fases, né? Como eu falei, a gente detalha todo o projeto, né, define a quantidade de atores, conforme o número de personagens e os arquivos que vão ser gravados, né? A gente tem a descrição dos personagens para poder fazer o casting. Hoje em dia, eu, como Studio Manager lá da Maximal, eu que cuido da parte de casting, então normalmente sou eu que seleciono as vozes para os projetos. Aí, a partir desse detalhamento, a gente consegue ir para a parte de livecasting e dbcast, né, onde o livecasting a gente tem os personagens principais, onde a gente faz testes, né, para cada personagem. São sempre 3 vozes que vêm fazer o teste para o cliente escolher quem que vai ser o protagonista ou o antagonista, né. Aí vai para a parte de revisão de scripts. Feito isso, a gente também faz as adaptações finais para não ter que fazer na hora da gravação e perder tempo em estúdio, né? E aí vem para a parte de agendamento dos atores, onde a gente vai começar o processo de gravação. Aí a pré-produção também tem a parte de checagem de áudio, né, para ver se está tudo batendo com o script. A preparação das sessões de Pro Tools, onde os técnicos eles montam conforme a sequência do script, conforme os personagens.
Gravações nas suas variadas formas, a gente tem por padrão 4 tipos de gravação, que é o Sound Sync, onde a gente tem que sincar o áudio em português com o áudio original em inglês. É como se fosse uma dublagem, só que uma dublagem em cima da onda sonora, sem apoio de imagem, né? Então essa é uma das partes mais difíceis de captação, onde demora muito mais para se fazer, porque você tem que seguir certinho a métrica da captação. A gente tem o TC Lose, que a gente tem uma variação de 20% a 30% para mais ou para menos, conforme o tamanho do arquivo. A gente tem o STC, que é o Strict Time Constraint, onde você tem que gravar o áudio, ele não precisa ser sincado, mas ele tem que ter o mesmo tempo do áudio original. E tem o áudio in-game, que é o voice-over também, onde você é livre, você só ouve o áudio original e grava sem restrição de tempo ou mesmo sincronia. E também tem narração, tem umas outras formas que não são tão padrão, né? Mas essas 4 são basicamente as formas de captação dentro do game, né? Depois de gravado, aí a gente vem para a limpeza, mixagem e aplicação de efeitos sonoros, né? Onde é a pós-produção. E a gente também faz o Quality Assurance, onde a gente ouve tudo que a gente fez para ver se está ok antes de entregar para o cliente, né? Porque caso a gente tenha errado alguma coisa, a gente já refaz antes de entregar para o cliente e correr o risco de regravações solicitadas por eles. Essa aplicação de efeito sonoro são coisas extras? Vocês estão dublando, não são os efeitos sonoros originais? Então, dependendo do cliente, a gente já recebe as sessões de Pro Tools já com os efeitos tudo aplicados, né? Aí a gente só joga o áudio em português e faz a pós em cima desses áudios já dropados, né? Então a gente usa o mesmo tipo de efeito que eles usaram com os mesmos plugins. Só que como a nossa língua é diferente da deles, então a gente tem que setar direitinho para o português para ter o mesmo efeito. Às vezes o efeito não é igual, até por conta do timbre de voz do ator, né? Então você tem que regular essa parte também. Entendi. Mas normalmente a receita de bolo já vem pronta. Já. A trilha também? Sim, a trilha a gente já recebe todas. Sempre vem? Sempre vem. Isso quando a gente faz pós de cinematic, né? É muito difícil a gente fazer essa parte, normalmente é o desenvolvedor que faz, porque como eu expliquei da questão do Sound Sync, que a gente grava em cima do áudio, eles não liberam os cinematics pra gente por conta de vazamento, né? Às vezes a gente recebe, eu já recebi cinemática em 4K, por exemplo, para gravar em cima da dublagem, né? Mas 90% dos casos é só em cima do áudio. Aí toda essa parte de mixagem é feita pelo cliente. Até porque a parte de mixagem com trilha é tudo feita pelo Fmod, né? Então nem sempre tem um trabalho de mixagem em cima do cinemática, é o próprio Fmod que mixa no engine de áudio do jogo, né? Você já manda só o áudio da gravação? Isso, a gente manda só os arquivos de voz. Isso, exatamente. Os profissionais que podem trabalhar, né, que são também, eu esqueci de falar, tradutores, editores, gerentes de projetos são as pessoas que fazem a comunicação com o cliente, diretor artístico, engenheiros de áudio, atores e assistentes de produção. Os requisitos básicos para trabalhar tem que ser gamer, mesmo conhecer bastante esse mundo. Ser geek também, conhecer, enfim, falar a mesma linguagem, né? Dificuldades que a gente tem é muito de tradução que não bate na hora de gravar um script original. Isso ocorre muito por erro de versão de script, onde eles mandam pra gente um script e aí na hora de gravar eles mandam um outro que não bate com o que tinham mandado inicialmente, aí a gente tem que corrigir na hora. Falta de pesquisa sobre o tema do tradutor, quando ele estiver fazendo a tradução do game. Gravação sem referência de áudio também, onde a gente muitas vezes tem que gravar no escuro, só interpretando o que está escrito no script. Sotaques, onde raramente eles pedem, normalmente a gente faz sem sotaque mesmo, a não ser que seja algo muito específico. A Blizzard mesmo, eles adoram botar sotaque nos personagens, mas aí é por pedido deles mesmo. Comunicação com o cliente, onde às vezes acaba sendo difícil via Skype, né? Nem sempre a internet aqui no Brasil ajuda também. Fuso horário, onde a gente às vezes grava um
projeto que é do Japão e o pessoal quer acompanhar, e lá é de madrugada, eles têm que acompanhar a gente logo cedo. Versão localizada às vezes também acaba sendo, tem alguns casos onde a versão em português a gente, os próprios gamers falam que ficou melhor do que o original. Outra questão também é voz original, que a gente já fez em alguns jogos. A gente trabalha bastante com gamificação em cursos de inglês, de espanhol, onde as editoras eles criam joguinhos para as crianças aprenderem, então a gente faz bastante disso, faz voz original para esse tipo de jogo. E também o mercado de indie brasileiro, que tem crescido muito, e eles estão procurando investir nessa parte de voz. Nem sempre eles têm dinheiro para poder fazer isso, né, porque não é muito barato perto do investimento que eles acabam tendo. Então, mas é um mercado que está crescendo bastante, e eu acho que em pouco tempo a gente vai ter uma demanda bem grande para essa procura de voz original de criação para os jogos, né? E é isso, da minha parte eu dei um ampliadão geral assim, tem muito mais coisa para se falar, mas como o tempo é curto, aí agora vem o Thiago com a parte dele de música e efeitos. Bom, a gente precisa explicar para vocês, e antes de falar sobre alguma coisa específica, todo mundo aqui é ok com o conceito de game design? Todo mundo sabe o que é game design aqui? Quem não sabe? Pouca gente não sabe, que bom. Mas o game design basicamente é todo o desenho do jogo em termos de levels, narrativa, como o jogo vai ter que funcionar. Isso é o game design. Então, por exemplo, eu estou na fase 2, nós vamos ter 5 inimigos nessa parte, 4 inimigos na outra parte. Essa é uma área derivada do game design que chama level design, comportamentos e toda a forma que o jogo vai ter que funcionar. Então não tem nada a ver com desenho, graficamente falando, mas tem a ver com desenho na parte não gráfica, né, do jogo. E o áudio é um baita elemento de game design, cada vez mais presente. Desde os primórdios era muito presente, né? Se pegar o Super Mario, por exemplo, o áudio do Super Mario é um baita elemento de game design, não só acentuando as ações, mas às vezes até avisando de coisas que aconteceram no jogo. Então, qualquer pessoa que quer trabalhar nessa área precisa entender um pouco de game design. Precisa entender o mínimo possível para poder sugerir, criar áudio voltado para o jogo, para as ações do jogo, muitas vezes até acentuando e criando novas possibilidades com o jogo. Então é muito importante ter isso em mente. O grande diferencial de áudio para games do ponto de vista de produção, né? Isso todo mundo, comigo acontece sempre, pessoas me procuram, falam, pô, sou um puta músico, sou um puta compositor e tal, pois estou pronto para trabalhar no meio de games, é só mandar minha música, os caras colocam no jogo e está tudo pronto. Bom, existem diferenças no meio tanto de arranjo musical quanto de criação de efeitos sonoros, e elas começam nessas diferenças que são mais sutis na parte técnica, e elas entram numa diferença que é gigante, que é a parte de implementação, que é colocar o áudio no jogo, né? O Chris ali até falou de uma das ferramentas que a gente usa para fazer a implementação de áudio para games, e quem é responsável por isso nos projetos, praticamente só quem trabalha em AAA, tem um cara que só trabalha com isso, mas AAA projetos fora do Brasil, gigantes, e que estão cada vez mais diminuindo. Hoje a maior parte dos projetos de games são pequenos e tem praticamente 1 ou 2 pessoas no máximo trabalhando com áudio. Então, o áudio dinâmico e adaptativo é o grande diferencial. E compor para esse tipo de linguagem já é diferente do que a gente faz para as outras mídias de sync, entre aspas, né? Porque quando eu não estou compondo para uma cena do jogo, para uma cutscene, uma cena pré-gravada do jogo, eu já estou compondo diferente para jogos, porque essa música pode se desmembrar em várias outras stands que vão estar acontecendo durante a execução do jogo. Essa música pode ter branches, ou seja, um loop vai rodar ali
na área 1, aí você acessou a área 2 e começa a tocar um outro loop dessa música, uma outra fatia dessa música, né? Branch é fatia. Então a gente usa muitas técnicas que não são utilizadas no cinema em nenhum projeto. E também não são utilizadas em publicidade, não são utilizadas em teatro, por exemplo. Então precisa saber compor para essas técnicas e ter familiaridade com essas técnicas. E muitas dessas técnicas a gente não tem, quem compõe para cena, para filme, não tem essa experiência. E é uma experiência muito importante. Do ponto de vista de efeitos sonoros, quando você cria efeitos sonoros, por exemplo, e vai sonorizar uma cena, você está criando ali um efeito para cada pedaço da cena, né? Quando vai fazer o Foley, é um Foley específico para um pedaço da cena. E no jogo não. No jogo você vai ter aquele efeito se repetindo 1 milhão de vezes no jogo. Esse efeito pode mudar durante a execução do jogo em si. Então a gente acaba criando para um evento só do jogo, para uma coisa que acontece no jogo. E evento é qualquer coisa que pode acontecer no jogo, desde a música do fundo até o pulo que o personagem vai dar. Muitos efeitos sonoros. Então a gente cria em média, sei lá, para passos eu crio para um jogo tipo Garden Balls, no mínimo uns 1000 efeitos sonoros para passos, um para cada terreno. E isso eu nem estou falando ainda de implementação, tá? Que é a parte de colocar o efeito sonoro no jogo, que é onde vai entrar aqui mais em detalhes. Então é o tópico do momento, né? Áudio dinâmico adaptativo, é o áudio se adaptando às ações do jogador. A gente não tem muita as pessoas acham que não precisa disso, que é luxo e tudo mais. Por quê? É bem simples essa dinâmica, porque as pessoas acham que a gente foi meio educado errado no Brasil. O Chris pegou essa nossa má educação, porque no início a gente só fazia jogo no Brasil para Advergame, que era a galera de publicidade que não manjava porra nenhuma de jogos, e aí faziam jogos bostas que não tinha essa possibilidade. Estou sendo bem sincero, porque é verdade. E teve jogos educativos também, que eram jogos bem simples e não tinha essa necessidade. Mas hoje praticamente todo projeto de games tem necessidade de ter áudio que se adapta às ações do jogador, às ações do próprio jogo em si, né? Tá passando tempo, a música muda, tá passando tempo, rola ali um efeito sonoro de tensão, né? Um stinger ou um soundscape. Então tudo isso é áudio dinâmico adaptativo, é o áudio se adaptando às ações do jogador. E ele serve para várias coisas, não só para soar, sou foda, tô fazendo um áudio dinâmico adaptativo para o jogo, não tô colocando só uma música e um efeito sonoro para cada ação. Ela evita a fadiga auditiva, que é uma das principais diferenças, né? Porque o filme você vai sentar a bunda lá e vai assistir ele por 2 horas e tchau. Vai embora, desliga esse estímulo visual e audiovisual e vai fazer outra coisa. O jogo não, tem jogos que as pessoas passam horas jogando. Pega o Overwatch aí que o Chris fez dublagem, as pessoas ficam, sei lá, 6 horas jogando Overwatch ou podem ficar 20 minutos jogando Overwatch. É uma experiência contínua, uma experiência que você está interagindo com outras pessoas online. Então, não é tão simples que você não tem que se preocupar com a fadiga das pessoas que estão acessando, que estão jogando isso aí. Aumenta também o sentimento de imersão. Você está jogando um jogo de terror e a cada pedaço, sabe, de terreno que você pisa tem um som muito específico, feito para aquele momento, e a música vai mudando, você vai sentindo que a música não é a mesma da, sei lá, 3 passos atrás que eu estava dando nessa tela, a música muda, entram novas camadas musicais, isso aumenta a imersão, né? E no jogo de esportes, por exemplo, que é o caso do Overwatch, o jogo de tiro voltado para esportes, os efeitos sonoros são totalmente a sensação de controle. Se ele está mal colocado, se uma arma não está tirando certo, não sync certo, com o som exato, o som que você insere no meio de vários outros tiros, você vai ter menos controle. Então, imersão, interatividade e controle são sentimentos que o áudio precisa e atua sempre, né? E ele é 100% necessário hoje em qualquer projeto. Por isso, muitas vezes, que o Chris só manda o áudio para a galera. Não adianta mandar uma sessão do Pro Tools ou exportar o áudio pós-produzido completamente, porque a pós pode ser dinâmica também, né? Os efeitos sonoros em cima de uma voz
em cima sei lá, até da música em si. A gente, muitas vezes, quando eu trabalho com projetos de áudio dinâmico adaptativo, eu raramente exporto uma música inteira e abro ela no meu software de implementação. Eu exporto as stems, ou exporto as branches, ou exporto a música inteira mais umas 3 outras camadas de instrumentos que vão ser extras e vão ter uma necessidade narrativa no jogo. Então, raramente você vai pegar e vai falar assim, olha, essa aqui é a música, tem 1 minuto e 45, e é isso aí que ela vai ser no jogo inteiro. Essa música ela vai com uma técnica muito comum, que é a técnica do loop, acrescido com outras camadas, ela vai se transformar numa música ali de uns 4, 5, 6, 7, 8 minutos, dependendo do jogo, até 10. E aqui alguns exemplos de jogos que eu acho que vocês têm que botar atenção, porque são jogos que usam o áudio dinâmico adaptativo de uma forma muito moderna, né? E aqui é o Zelda Breath of the Wild, né? Esse jogo saiu para Nintendo Switch, para Wii U, e eles fizeram muitas e muitas gravações de Foley para cada pedaço do jogo. Também a Nintendo tem muita grana e eles fazem áudio muito bem, né? Cada vila que você ia, às vezes dependendo do horário do dia, e essa é uma coisa que eu copiei mesmo, não preciso mentir, que eu faço isso no Garden Pulse. Cada pedaço, cada horário do dia que você vai num determinado lugar, a música de fundo é diferente. E às vezes muda um instrumento a mais que você colocou, às vezes muda um pouco de tonalidade e tudo mais. Aqui um outro exemplo de jogo, eu não vou ter muito tempo para falar dele, que é o Journey, mas vocês precisam jogar. É um jogo que a trilha sonora dele foi indicada ao Grammy de 2012. E é um baita jogo. Aqui um outro exemplo, no Wonderbox eu fiz stems que mudavam de acordo com a quantidade de caixas que estavam acontecendo na tela. Aí, os vertentes de efeitos sonoros, acho que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente a gente usa banco e Foley em games. O Foley nem é sempre NSYNC, né, mas a gente usa muita captação de som criativa, né, muitas camadas, muito layer, a gente usa muito sons randomizados, por exemplo. Eu tenho 100 sons de passos, e eles randomizam de forma não repetitiva durante a ação do jogo. Precisa ter muito som mesmo para determinadas funções. Quanto mais repetição eu tenho, mais sons eu preciso, né? Aqui algumas das técnicas que eu expliquei sobre música, né? Que é o looping, né? Que você faz, a música vai repetindo, né? Estou lá na mesma fase, enquanto eu não saio de um determinado lugar onde vai começar um novo loop, a música fica um loop seamless, né? Que não tem espacinhos. Você compõe a música para que o final da música também você não sinta abruptamente o final da música, o começo dela. Crossfading, que isso é usado muito em jogos de MMO e tudo mais, que a música tem uma música mais baixa rolando, aí ela vai abaixando um pouquinho mais para entrar outra música, elas se misturam em um determinado momento da execução. Layering, né, que é a gente ter layers para cada tensão, por exemplo, de uma fase do jogo, né? E branching, que é ter uma música, mas ela é fatiada em vários pequenos loops que vão ser executados durante a execução de uma fase do jogo ou do jogo inteiro. Aqui eu vou mostrar um pouco da ferramenta, né? Que é o Fmod. O Fmod é um middleware. O middleware é uma ferramenta de implementação de áudio para jogos. Quem usa essa ferramenta? O audio designer, né? Você usa para produzir música, efeitos sonoros? Não. Você usa para criar as interações de áudio dinâmico e adaptativo para o jogo, né? E ela é uma ferramenta que muda um pouco o nosso paradigma de entrega para o cliente. Porque você não entrega mais as músicas, os efeitos sonoros. Você entrega um projeto, né? Você entrega uma sessão do Fmod ou do Wwise também. Os mais conhecidos no mercado são o Fmod e o Wwise. Ambos são grátis para você fazer download e poder testar. E muitos deles você pode fazer um projeto, por exemplo, a Fmod, um projeto completo de até $500 mil de budget sem custo de licença. O Wwise são 500 assets
E acredite, 500 assets é um projeto bem pequeno. Bom, então, basicamente aqui eu dei um guiazinho de como faz para implementar, né? Baixa o plugin do Fmod do lado do programador, carrega o pacote do Fmod e efetua a chamada no SDK. SDK são os comandos específicos que o desenvolvedor precisa chamar quando a gente usa o Fmod. Tá? Aí mais algumas informações sobre o Fmod. Tudo dentro do Fmod é evento e a gente pode usar bancos, né? Por exemplo, o Chris estava falando de dublagem. Eu posso usar um banco do Fmod para dublagem, posso usar um banco de Fmod para efeitos sonoros, eu posso usar um banco do Fmod para dublagem em inglês. Isso torna o projeto do game muito mais leve, principalmente projetos grandes. Tem alguns... Tudo que eu faço dentro de um middleware ou dentro de um jogo é considerado um evento. Evento pode ser música, efeitos sonoros, dublagem, tudo. Então aqui um exemplo de um evento no Fmod. Então é um efeito sonoro de um jogo que eu tinha feito. E eles ficam todos ali setados. E do lado, nas Logic Tracks, eu carrego os efeitos. Uma parada bem legal do Fmod é que eu consigo colocar efeitos ali, efeitos normais que eu posso usar no DSP, que, por exemplo, reverb, delay, efeitos de espacialização. Aqui do lado eu tenho um Spatializer ali para efeitos sonoros em 3D. E também eu posso usar a randomização de pitch direto na ferramenta do Fmod. Então, os eventos em 3D e 2D. 2D eu uso normalmente em jogos 2D ou para música de fundo. E 3D eu uso para qualquer coisa que eu faço num jogo em 3D. Uma coisa legal são os parâmetros, né? Para eu poder, por exemplo, acionar uma stand durante a música, eu posso criar um parâmetro que fale que, sei lá, quando tiver fácil a fase, está tocando essa stand. Quando tiver difícil, ou seja, o parâmetro de dificuldade muda para 1, começa a tocar a segunda stand da música. Outra coisa interessante que sempre me perguntam em todas as palestras que eu faço, e o formato ideal de áudio quando você usa essas ferramentas? Nenhum. Você usa lá o formato lossless e ele faz a compressão ali mesmo. E aqui um exemplo de uma coisa bem legal, que é mixar em tempo de jogo. Eu não tenho projeto de jogo aqui, eu só tenho o executável dele e eu conecto o executável direto na ferramenta, no Fmod. E aí eu posso mixar e mudar os eventos na hora. Vou até abrir ali. Chama Live Update essa técnica. Agora o volume do jogo está sendo enviado direto para o middleware. E eu consigo fazer mudanças nos eventos, colocar efeito, tirar efeito em tempo real. Essa é a forma melhor de trabalhar com jogos e áudio. Porque eu consigo ter certeza de que eu estou trabalhando, às vezes até validando loudness durante a execução do jogo, validando o volume de efeitos sonoros, sem que eu precise toda vez mandar o pacote para o cliente e pegar lá, depois jogar para validar. Parte de loudness que sempre vão perguntar, né? Os middlewares têm medidores de loudness, né? O Wise tem o dele, o Fmod tem o dele, e vocês vão perguntar para mim, tem algum padrão de loudness em games? Não tem um padrão definido, sabe? Falar, tem que ser esse padrão. Mas normalmente para games de desktop a gente usa um padrão semelhante à TV, que é menos 23 LUFS, né? E para jogos mobile a gente usa menos 18. E para consoles que são híbridos, como o Nintendo Switch, também a gente usa menos 18. Mas não é um padrão, né? Menos 17, menos 18. Está DB ali, mas está errado. Bom, a parte de mercado não vai dar tempo de falar, mas é um mercado que está crescendo bastante. Hoje o Brasil tem muitos projetos acontecendo, a Ancine tem editais de games, né? Então existe uma oportunidade real e mesmo com mudança de governo e tudo mais, esses editais seguiram, então tem um edital em andamento nesse momento. O mercado de fora do Brasil também é bem aquecido, né? A gente tem projetos que às vezes tem budget menor do que o de cinema, mas você consegue pegar 5, 6 projetos num ano, que é muito mais difícil do que pegar um curta. Pelo menos meus amigos que trabalham com curtas e longas também costumam me falar.
Então, assim, precisa se especializar, porque hoje o profissional do mercado precisa conhecer os miders, precisa conhecer a audinâmica adaptativa, não basta chegar e falar assim, eu sei fazer música, sou um puta compositor, ou caralho, eu sou um baita de um Foley Arts, de um editor de efeitos sonoros, um cara foda. Não basta, mas o mercado não aceita mais esse tipo de coisa. Por isso que muitas pessoas falam que é um mercado fechado. Mas se você for num evento de games e tudo mais, conhecer os desenvolvedores, você vai entender que às vezes é fechado porque tecnicamente você ainda não está próximo de um projeto de games. É necessário entender e estar próximo desse projeto. Tá? Bom, é isso. Eu abri para perguntas, mas o tempo já estourou. Se vocês quiserem saber mais, quiserem ter contato comigo, só buscar Game Audio Academy. Eu solto vídeos semanais no YouTube falando de áudio para games, falando de mercado. Eu escrevi um livro que chama Game Audio Business, que fala muito mais profundamente, assim, são 52 páginas só falando de mercado. Está de graça para baixar no meu site, só entra lá em gameaudioacademy.com, baixa lá, me segue nas redes sociais, eu crio conteúdo sobre áudio para games diariamente. O Chris também ficou faltando falar como é que você consegue contatar ele. Como é que é o nome do livro? Game Audio Business. Bom, nosso estúdio, apesar de a gente fazer parte do grupo Keywords, ainda chama Maximal, então quem quiser conhecer um pouco mais é maximalstudio.com.br, e tem o da Keywords também, que é keywordsstudios.com. Trabalhamos com áudio em geral e sempre buscando melhorar nesse segmento de games, né? E é isso. A gente não vai ter tempo para perguntas. O Cris vai ter que sair correndo aqui, mas eu vou ficar por cá. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou estar ali fora. Tá bom? Obrigado, gente.